Uma primeira chama deu ao Brasil o solo para plantar o nosso alimento, uma segunda chama trouxe os minerais raros para construir o nosso futuro. Mas se você abrir qualquer livro didático de geografia hoje, a história que vão te contar sobre como o nosso país foi moldado é uma ilusão. Hoje, nós vamos assumir o papel de verdadeiros observadores da realidade para expor uma falha matemática e lógica brutal na tectônica de placas clássica. Os livros insistem em focar no movimento horizontal, menos na ideia de que os continentes são balsas finas, deslizando como gelo pelo oceano, mas a física e os dados dos próprios laboratórios acadêmicos provam o contrário. O deslizamento de placas é uma redecoração recente, que afeta apenas 2% da história da Terra. O Brasil não está deslizando. O Brasil está fincado sobre uma fortaleza invisível de 4 bilhões de anos. E eu vou te provar isso usando um vazio de 50 milhões de anos que os cientistas preferem que você não perceba. Prepare-se, porque o que você vai ver hoje vira ciência de mesa de cabeça para baixo. Vamos aos fatos indestrutíveis. O livro escolar repete que a Pangeia começou a se quebrar há 250 milhões de anos. Eles usam essa data genérica para fazer a teoria parecer perfeita, mas a realidade física da quebra de Gondwana, menos o momento exato em que o Brasil se separou da África, não aconteceu ali. A geocronologia oficial da própria academia, estudando o grande derrame de lava da província Porana, Etendeca no sul do Brasil, crava a data entre 134 e 132 milhões de anos atrás. Foi um rasgo vertical de fogo que abriu o Atlântico. E aqui nasce o grande mistério que a academia esconde no rodapé das páginas. Do momento em que o Brasil se separou da África 130 ma até a erupção do complexo vulcânico de Poços de Caldas, há 80 milhões de anos, existe um vazio de 50 milhões de anos. Por 50 milhões de anos, o território brasileiro flutuou para o oeste sem que houvesse nenhuma zona de subdução na nossa costa leste. Nenhuma placa se chocando contra nós por trás. Se a geologia clássica diz que montanhas e vulcões só nascem do choque horizontal de placas, como eles explicam o que aconteceu a seguir? A resposta não está nas laterais, está embaixo dos nossos pés. Estudos modernos de tomografia sísmica, menos que são os raios-x, que as grandes universidades fazem do interior do planeta, menos confirmam que o Brasil não é uma placa fina. Nós estamos sentados sobre o cráton de São Francisco e o cráton amazônico. Essas estruturas possuem raízes ou quilhas de manto frio e ultra-rígido, que descem a mais de 200 a 250 quilômetros de profundidade. É um bloco de concreto geológico. Há 80 milhões de anos, uma colossal pluma de magma superaquecido subiu do coração da Terra. Pela lógica dos livros, ela deveria ter quebrado o meio do Brasil, mas ela colidiu direto contra o teto desse escudo cratônico de 200 quilômetros. O calor não conseguiu perfurar o centro do bloco frio. Então, pela física dos fluidos, o magma foi empurrado para os lados, procurando uma saída na quina, na borda mais fina da estrutura. Sabe onde fica exatamente essa quina? Onde o magma conseguiu vazar? No complexo alcalino de Poços de Caldas. É por isso que Poços de Caldas entrou em erupção exatamente ali. Não foi um acidente de placas deslizando, foi o resultado de uma pressão vertical, batendo no teto e vazando pelas bordas. É por isso que hoje temos águas termais e minerais raros nessa região, sem sofrermos os terremotos devastadores que afligem os nossos vizinhos. Isso muda completamente a forma como olhamos para as nossas paisagens. Os livros focam exaustivamente no Himalaia, nas Rochosas ou nos Andes, porque eles estão se movendo agora. Os Andes têm apenas cerca de 80 mil rios do Anos, são bebês geológicos, e eles só sobem porque estão sendo esmagados horizontalmente contra a parede intransponível do nosso cráton sul-americano. O Brasil não tem picos de 6 mil metros de altitude hoje, porque as nossas montanhas são os avós da Terra. Durante a orogênese transamazônica há 2 bilhões de anos, os blocos cratônicos colidiram e se soldaram. Naquela época, o Brasil tinha cordilheiras tão altas quanto o Himalaia. Ao longo de bilhões de anos, a erosão esculpiu essas montanhas. Elas não desapareceram, elas se tornaram o próprio platô rígido que pisamos hoje. Nós não estamos na fase de redecoração superficial dos 2% da Terra. Nós somos a fundação sólida de 98% da história do planeta. E se algum acadêmico disser que isso é uma exclusividade do Brasil, nós expandimos o nosso mapa de observadores da realidade para o mundo. Existem outros 3 grandes testemunhos que provam que a Terra antiga era governada por esses escudos rígidos, muito antes da invenção da tectônica moderna. O testemunho do Canadá Escudo Laurentiano, onde encontramos rochas de 4,28 bilhões de anos. Um bloco tão espesso que simplesmente anula e bloqueia o vulcanismo interno no seu centro. O testemunho da Austrália Kraton Pilbara,
com 3,5 bilhões de anos. É o continente mais plano e geologicamente estável do mundo, porque sua raiz é uma fortaleza que rejeita a redecoração das placas superficiais. O testemunho da África Craton Carrapvou, o irmão gêmeo do nosso Craton de São Francisco, há 130 milhões de anos. O magma profundo não conseguiu quebrar o coração de nenhum dos dois. Ele teve que encontrar a costura, a cicatriz que os unia. E essa linha de solda rompida é o que hoje chamamos de Oceano Atlântico. Os números da academia estão certos. As idades, as profundidades e as rochas estão lá. O erro está na insistência em ignorar a força vertical das plumas e a soberania dos crátons para tentar salvar uma teoria de deslizamento superficial que mal arranha a história do planeta. Dizer que o Brasil não tem geologia rica porque não tem terremotos ou vulcões ativos é o maior erro que alguém pode cometer. O Brasil é a própria prova viva de que a Terra é controlada por suas fundações profundas. Nós somos a estabilidade que segura o caos do resto do continente. Mas agora eu quero saber de você, que também é um observador da realidade. Faz sentido para você essa dinâmica física do magma, batendo no teto cratônico e escapando pelas bordas? Ou você prefere acreditar no desenho animado dos livros didáticos onde a Terra desliza como manteiga? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos desdobramentos dessa investigação e nos vemos no próximo vídeo.